Quando o mundo desacelera e o silêncio toma conta, a maioria foge. Mas você, que está aqui agora, sentiu esse chamado. Há um vazio que pulsa, uma inquietação que ninguém vê, mas você sente. Não é insônia, é sua alma tentando te acordar. Quando o barulho externo some, a verdade interna começa a gritar. Quantas vezes você deitou o corpo, mas sua mente ficou de pé, correndo atrás de respostas? Aquela voz que ninguém escuta além de você, ecoando medos, dúvidas, lembranças, não é fraqueza, é excesso de força acumulada sem direção. Marco Aurélio dizia: a alma se contorce quando não encontra propósito. E você está aqui porque algo dentro de você está pedindo um novo rumo. A dor que te visita no silêncio não é castigo, é um mestre. Ela vem para te mostrar tudo aquilo que você esconde de si mesmo durante o dia. Aquilo que você tolera, finge, engole. À noite, as máscaras caem, e o que sobra é a verdade nua da sua existência. E por mais que doa, essa verdade liberta. Epíteto ensinava que não devemos temer as circunstâncias, mas sim nossa reação a elas. O que está tirando sua paz não é o mundo lá fora, é a guerra que você trava com aquilo que não aceita aqui dentro. E é nesse campo de batalha silencioso que o verdadeiro guerreiro se forma. Não com gritos, mas com a coragem de encarar o espelho da alma. Então, respire fundo, não para dormir, mas para acordar. Acordar de tudo aquilo que você foi treinado a aceitar sem questionar. Você não está quebrado, você está desperto. E esse desconforto é o primeiro passo da transformação. Continue, a dor não é o fim, é a senha de acesso para sua consciência mais elevada. A raiva que você aprendeu a esconder não desapareceu. Ela está viva dentro de você, esperando uma brecha para explodir. Você sorri, mas seus olhos cansaram. Você perdoa com a boca, mas o peito ainda queima. A verdade é que o que você não cura se repete. E a raiva é só o sintoma de algo que ainda não foi enfrentado. Sêneca dizia: a raiva é como um ácido, corrói mais o recipiente do que aquilo sobre o qual é despejada. Você não precisa gritar para estar envenenado. O silêncio também sufoca. Toda vez que você se cala para manter a paz dos outros, acaba traindo a sua. E com o tempo, isso te adoece, por dentro e por fora. O problema não é sentir raiva, é não saber o que fazer com ela. Você não precisa explodir, mas também não pode continuar engolindo tudo. A filosofia estoica não manda calar os sentimentos, ela ensina a dominá-los. A diferença entre um homem sábio e um homem amargo é o que ele faz com o que sente. Você merece ser ouvido, nem que seja por você mesmo. Merece deixar sair o que te intoxica, o que te consome, o que te trava. Isso não é fraqueza, isso é autoconsciência. Guardar mágoas é como carregar pedras nos bolsos durante uma travessia. Chega uma hora em que ou você solta ou afunda. Liberar a raiva não é destruir, é construir espaço para a calma, é permitir que sua alma respire sem peso, é provar para si mesmo que você é mais do que a dor que sofreu, mais do que a humilhação que engoliu, mais do que a injustiça que suportou. E quando você liberta a raiva, libera junto a sua verdadeira força. Você já percebeu quantas vezes sobreviveu a tragédias que só existiam na sua mente? A ansiedade é um filme de terror que a mente produz com base em roteiros que nunca se confirmam. Epíteto dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a verdade é que sua mente anda te sequestrando do presente. Você está aqui agora, mas sua cabeça está no e se? E se eu perder tudo? E se der errado? E se ninguém me amar? Mas e se você parar de tentar controlar o incontrolável? E se a sua paz não estiver em prever o futuro, mas em viver o agora com verdade? A resposta que você procura não está no amanhã, está na presença. Todo dia você acorda com duas opções: repetir a ansiedade de ontem ou recomeçar com coragem. O mundo lá fora é incerto, sempre foi.
mas dentro de você há algo firme, sua essência. Você não precisa prever cada passo, precisa apenas confiar no chão que está debaixo dos seus pés neste momento. O agora é tudo o que existe. A ansiedade é barulhenta, mas a sabedoria é silenciosa. Quanto mais você corre, menos você escuta. Quanto mais você tenta controlar, mais você se perde. O caminho do estoico não é frieza, é aceitação ativa. É saber onde termina seu poder e começar a agir com coragem onde ele começa. Então, respira. Volta para cá. Você não precisa resolver a vida inteira agora. Basta dar o próximo passo com lucidez. Não deixe que os fantasmas do futuro roubem a beleza do presente. Porque quando você silencia o "e se", você abre espaço para o "eu sou". Quantas vezes você silenciou sua verdade para não incomodar? Quantas vezes sorriu enquanto por dentro desmoronava só para ser aceito? A rejeição do outro assusta, mas a rejeição de si mesmo mata aos poucos. E o mais cruel é que você começou a acreditar que ser amado exige se esconder, que para pertencer é preciso se apagar. Você não foi feito para caber no molde de ninguém. E cada vez que se anula para ser aceito, você reafirma para sua alma que ela não é digna como é. Isso é violência emocional disfarçada de boa educação. Marco Aurélio dizia: a alma permanece em paz quando vive de acordo com sua natureza. E você? Está vivendo sua natureza ou sua performance? A verdade é que o medo da rejeição esconde um desejo desesperado de amor. Mas o amor real não exige máscaras. Ele começa quando você para de buscar lá fora aquilo que ainda não se deu por dentro. Você pode ser gentil sem se trair. Pode amar sem se esquecer. Pode pertencer sem se perder. É hora de fazer as pazes com quem você é. E isso começa com a coragem de parar de se podar para florescer nos jardins dos outros. Se alguém só consegue gostar de você quando você se cala, se diminui ou se adapta, essa pessoa não gosta de você. Gosta da sua ausência. E você não foi feito para ser ausente de si. Então chega de se diminuir para caber em espaços apertados. Expanda, transborde. Se o mundo não aguenta sua luz, que use óculos. Sua autenticidade não é arrogância, é liberdade. E a liberdade interior é o solo onde a verdadeira autoestima floresce. O silêncio assusta, porque nele não há distrações. Só você e sua verdade. É por isso que muitos fogem do quarto escuro, da pausa, do momento de estar só. Mas é nesse espaço que mora a resposta que ninguém mais pode te dar. O que você mais evita é o que mais pode te curar. Epiteto nos lembra: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Mas como se tornar senhor de si sem conhecer quem habita aí dentro? O silêncio não é o fim, é o portal. É nele que você escuta o que sua alma vem tentando dizer há anos. E é preciso muita coragem para não fugir quando a porta se abre. A maioria das pessoas vive ocupada demais para sentir. Preenche o dia com barulhos, compromissos, telas e vozes para não escutar o vazio que pulsa por dentro. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. É terreno fértil esperando por autenticidade, clareza e propósito. Só que isso não brota no barulho. Se você se permitir, o silêncio vai te mostrar o que realmente importa. Vai mostrar que você já tem tudo o que precisa, só estava encoberto pela pressa. A força que você procura fora está adormecida dentro, e ela desperta no silêncio, com sutileza, mas com firmeza. Ela não grita, ela se revela. Então pare, sente-se consigo, respire fundo e fique. A mente vai tentar escapar, vai gritar, vai sabotar.
Mas se você resistir por um instante, vai ouvir. E o que você vai ouvir pode mudar tudo, porque a verdade não vem quando você quer, ela vem quando você para. Desde cedo, você aprendeu o que deveria ser para ser aceito. Engoliu críticas que não eram verdades, mas se tornaram feridas. Foi moldado pelo medo dos outros, pela insegurança dos adultos, pelas regras de um mundo que nem sabia quem você era. E agora, confuso, você carrega dores que não te pertencem. Sabe o que é mais cruel? É que você começou a chamar de minha personalidade o que na verdade foi trauma. Começou a chamar de timidez o que era repressão, de maduro o que era medo de sentir. Sêneca dizia: somos mais moldados pelas dores do que pelas alegrias, mas você ainda pode se reconstruir. Não é tarde para devolver aquilo que não era seu. Não é tarde para dizer: isso aqui eu aprendi com medo, não com amor. Você não precisa manter uma armadura só porque ela te protegeu uma vez. Talvez hoje ela esteja impedindo você de abraçar quem você realmente é. Toda vez que você se trai para agradar, reforça o veneno do passado. Toda vez que você repete a voz do crítico, alimenta um padrão que não começou em você. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja consciente disso. E isso é o início da liberdade. Porque a consciência é o início da cura. Chegou a hora de romper com o que te formou, sem permissão. De olhar nos olhos dos seus próprios medos e dizer: você não manda mais em mim. O que te moldou pode ter sido dor, mas o que te libertará será consciência. E essa consciência está despertando agora. Você foi condicionado a se definir pelos seus erros, pelas quedas, pelas falhas. Carrega culpa como se ela fosse identidade. E o pior, começou a acreditar na narrativa do fracasso como se ela fosse sua essência. Mas o estoicismo nos lembra: o que aconteceu com você é fato, mas o que você faz com isso é escolha. A voz que te condena não é sua, é um eco antigo que você repete sem perceber. Talvez tenha começado com um pai ausente, uma mãe ferida, um professor que te humilhou. E hoje, você mesmo perpetua esse discurso. Mas quem diz que você precisa continuar se punindo por um passado que já não existe? Você não pode voltar e apagar o que aconteceu, mas pode voltar e ressignificar quem você foi. Não é negar o passado, é entender que ele foi um degrau, não uma prisão. É como Marco Aurélio ensinava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. A vergonha só cresce no escuro. Quando você traz à luz aquilo que te assombra, ela perde o poder. Não é sobre perfeição, é sobre evolução. A cada erro, uma chance de se tornar mais consciente. A cada dor, uma nova oportunidade de despertar. Você não é seu passado. Você é quem o atravessou e ainda está de pé. Pare de contar para si mesmo a mesma história onde você é a vítima. Você é o autor, não o personagem ferido. Reescreva, não com mentira, mas com consciência. Você sobreviveu e agora está acordando para algo maior. Não para esquecer o que foi, mas para honrar quem está se tornando. Você sabe o que precisa mudar. Sabe o que está te destruindo em silêncio, mas ainda finge que não é com você. O ser humano tem uma habilidade quase mágica de evitar a própria verdade, porque ela dói, porque ela exige mudança, porque ela nos tira da zona onde a alma se esconde. Mas fugir só adia a dor, e a dor adiada vira doença. Marco Aurélio dizia: a verdade nunca prejudica um homem justo, e você não está sendo justo consigo mesmo quando ignora o que te corrói. O estoico não é aquele que não sente, é aquele que enfrenta, com lucidez, aquilo que todos evitam. A verdade que você teme talvez seja admitir que está perdido, que seu relacionamento já acabou, que você odeia o que faz, que tem medo de viver. Mas se você não disser a verdade para si, estará preso em uma mentira bonita, porém sufocante. E não há crescimento onde há negação. Olhar para a verdade exige coragem, mas é este olhar que limpa, que ilumina, que transforma. A dor não some quando você a evita, ela se dissolve quando você a atravessa.
Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa ter a ousadia de dizer: eu estou disposto a ver o que realmente é. A verdade nunca destrói o que é verdadeiro, ela só dissolve o que era ilusão. E quando isso acontece, você sente medo no começo, mas alívio no fim. E esse alívio é o primeiro sinal de liberdade. A liberdade de não viver mais se traindo. A liberdade de, enfim, se encontrar. Desde pequeno, você aprendeu a confiar mais nas vozes de fora do que na sua própria. Isso é certo, isso é errado, isso é sucesso, isso é fracasso. E você foi se moldando ao barulho dos outros até não conseguir mais escutar sua própria essência. Mas agora algo dentro de você está tentando voltar à superfície. A filosofia estoica diz: seja como a rocha contra a qual as ondas batem, ela permanece firme. Mas como ser firme se você perdeu o som da sua própria bússola? Quando você cala a sua voz interior, acaba vivendo a vida dos outros, trabalha pelos sonhos dos outros, sofre pelas opiniões dos outros e se perde de si mesmo. Sua intuição não grita, ela sussurra. E é por isso que o silêncio, o autoconhecimento e a solitude são tão importantes. Porque só nesses momentos você consegue ouvir aquilo que realmente importa. Aquilo que não vem do medo, nem da culpa, nem do ego, mas da sua verdade mais profunda. Você não foi feito para seguir mapas alheios. Dentro de você há um norte que ninguém mais pode acessar. E quanto mais você se alinha com essa voz, mais leve, mais claro, mais autêntico você se torna. A coerência interna é a ponte entre a paz e a potência. E essa ponte começa com escuta. Então pare de se silenciar para agradar. Pare de se adaptar para pertencer. Quando você volta a escutar sua própria voz, o mundo perde o poder de te manipular. E nesse momento, você deixa de ser escravo da expectativa alheia e se torna soberano do seu próprio destino. Você diz que está tudo bem, que não quer conflito, que aguenta. Mas cada vez que você se cala diante de algo que te machuca, você reforça os grilhões invisíveis que te mantêm preso. A prisão mais perigosa é aquela em que o prisioneiro se convenceu de que merece estar. Você não foi feito para ser campo de batalha de ninguém. A paz que você busca fora começa dentro. E isso inclui parar de trair sua verdade para manter relacionamentos, empregos ou aparências. Marco Aurélio dizia: nada tem poder sobre você a não ser que você permita. O que você tem permitido, em silêncio? A falsa paz que você compra ao custo da sua saúde mental não é paz. É rendição. É você se apagando devagar para manter o mundo confortável. Mas enquanto você finge que está tudo bem, seu corpo fala, sua energia pesa, sua alma adoece. A tolerância cega é um veneno lento. É hora de olhar para os limites que você nunca impôs, para o sim que você disse quando queria gritar não, para os silêncios que engoliram sua vontade. Dizer a verdade não é grosseria, é lealdade com sua essência. Quem te ama de verdade não quer que você se anule, quer te ver inteiro. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser. Ser com coragem, ser com presença, ser com verdade. E toda vez que você rompe com o que te prende, mesmo que seja em silêncio, você avança. Porque liberdade não é ausência de muros, é presença de identidade. Todos nós temos máscaras. Algumas foram herdadas, outras criadas para sobreviver. Mas chega uma hora em que a máscara começa a pesar mais que o rosto. Você sorri, mas sente o vazio. Conquista, mas não se reconhece. Vive, mas como se estivesse representando um papel. A sociedade te ensina a ser produtivo, bonito, bem-sucedido. Mas não te ensina a ser você. O problema é que quanto mais você se distancia da sua essência, mais sofre, mesmo sem entender por quê. Marco Aurélio dizia: a pior escravidão é a da alma que vive fingindo ser o que não é.
A máscara protege, sim, mas também isola. Ninguém pode amar quem você finge ser. E você nunca vai se sentir plenamente aceito enquanto não se mostrar como é. E isso assusta, porque exige vulnerabilidade. Mas é na vulnerabilidade que mora a verdade. E só a verdade liberta. Pergunte-se: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu quando não preciso impressionar? Se a resposta te assusta, não fuja, porque nesse susto mora a semente do seu reencontro. Você não é o personagem que criou para sobreviver, você é a alma que deseja viver. Chega de interpretar, chega de atuar. O palco cansa, o script engessa e a plateia nunca é suficiente. Desça, respire e comece a viver o papel que só você pode escrever. Sua identidade não precisa de aplausos, precisa de coragem para existir. Você cresceu acreditando que dor é algo a evitar, que sofrimento é fraqueza, mas o estoicismo ensina o oposto. A dor é o fogo que forja a alma forte. Fugir dela só prolonga o sofrimento. Encará-la transforma você. A dor não é inimiga, é a mentora que você rejeita. Olhe para seus momentos mais difíceis. Não foram eles que te tornaram mais forte, mais sábio, mais sensível? A dor não te quebrou, ela te despertou. Te obrigou a parar, a olhar para dentro, a questionar, a romper com tudo que não era você. Foi a dor que te empurrou para o caminho da verdade. Mas ainda assim, você insiste em evitá-la. Anestesia com distrações, com trabalho, com relacionamentos vazios. Só que a dor é paciente. Ela vai voltar, não para te punir, mas para te ensinar. Toda dor ignorada vira repetição. Toda dor acolhida vira transformação. Você não precisa gostar da dor, mas precisa respeitar o que ela veio revelar. Por trás de cada sofrimento há uma lição oculta, uma revelação sobre quem você é, o que precisa mudar, o que precisa curar. E quando você aceita caminhar com ela, o sofrimento deixa de ser punição e vira iniciação. A dor é a batida na porta da consciência. Você vai continuar ignorando? Ou vai abrir e dizer: fala, estou pronto para escutar? Porque a partir desse momento tudo muda. O que era sombra vira luz, e o que era dor vira poder. Você pode estar em um lugar calmo e ainda assim viver um caos por dentro. Porque a verdadeira paz não está fora, está no seu centro. E esse centro, muitas vezes, está soterrado por ruídos emocionais que você nunca aprendeu a organizar. Você não precisa de um lugar tranquilo. Precisa de uma mente alinhada com sua verdade. Epiteto dizia: nenhum homem é livre até que sua mente esteja em paz. Mas como alcançar paz se você vive tentando controlar o que não depende de você? O segredo é simples. Pare de lutar contra o fluxo da vida. Comece a ordenar o que está dentro. Quando a alma entra em sintonia com o presente, o mundo desacelera. Você anda buscando paz em distrações, em promessas, em pessoas, mas tudo isso é temporário. A ordem verdadeira começa quando você coloca cada emoção em seu lugar. Quando você para de correr dos seus pensamentos e começa a observá-los. Quando deixa de reagir e passa a escolher. A paz é fruto da coragem. Coragem de limpar o que está acumulado, de perdoar o que já passou, de aceitar o que é e de mudar o que pode ser. Ela não chega com um milagre, chega com consciência, com ações silenciosas que constroem liberdade interior, dia após dia. Você não encontrará paz esperando que tudo fique perfeito, mas vai encontrá-la quando parar de exigir tanto da vida e começar a exigir mais de sua lucidez. A paz é um estado, uma conquista, um lugar que só existe dentro de você. Você foi treinado a esquecer quem é, a seguir regras, a se adaptar, a ser útil, produtivo, bom, mas em algum ponto essa adaptação se tornou um esquecimento, um apagamento da sua essência. E agora
Você sente o vazio, não porque falta algo, mas porque você sumiu de si. Marco Aurélio dizia: volte para dentro de si. É lá que está a fonte da sua força. E se você fechasse os olhos agora, respirasse fundo e se perguntasse: quem eu sou além do que esperam de mim? O silêncio talvez responda. Talvez não com palavras, mas com uma sensação, um reencontro. Lembrar quem você é não é uma tarefa intelectual. É uma reaproximação intuitiva, visceral, espiritual. É sentir de novo o que você sufocou para caber. É libertar o que você calou para ser aceito. É resgatar a alma por trás da função, do nome, do papel social. Quando você lembra quem é, o mundo perde o poder de te manipular. As críticas diminuem, os padrões se dissolvem, as opiniões perdem importância, porque você não precisa mais de validação. Tem direção, tem raiz, e ninguém arranca um ser que está enraizado em sua própria verdade. Você não precisa se inventar, precisa se lembrar. E esse processo, apesar de doloroso, é também o mais sagrado. Porque toda cura começa com um reencontro, e todo despertar começa com o retorno ao lar que sempre esteve aí, dentro de você. Às vezes, a sensação de estar perdido é só o sinal de que você cansou de fingir, de que sua alma está exausta de rotinas vazias, de metas que não emocionam, de sorrisos sem verdade. Não é fracasso, é despertar. Você não está se desintegrando, está se despindo das mentiras que vestiu por anos. O estoicismo não veio te ensinar a ser forte, no sentido comum. Veio te mostrar como ser inteiro, como viver com presença, como não se perder de si no meio do mundo. Marco Aurélio sabia disso quando escreveu: você tem poder sobre sua mente. Use-o para viver com propósito. E viver com propósito é se alinhar com aquilo que faz sua alma vibrar, é sair do automático, é dizer sim ao que te eleva e não ao que te apaga. É entender que o desconforto atual não é castigo, mas transição. Você não está quebrando, está mudando de forma. Talvez hoje você se sinta sem direção, sem certezas, mas a verdade é que você está mais perto do seu centro do que imagina. Cada dor, cada perda, cada colapso foi um chamado. E você atendeu. Está aqui, está ouvindo, está voltando. Voltar para casa não é retornar ao passado, é reconhecer pela primeira vez quem você sempre foi. E quando esse reencontro acontece, o que parecia caos vira clareza, o que parecia ruína vira renascimento, e o que parecia fim vira início. Você ouviu tudo isso não por acaso. Algo dentro de você pediu por essas palavras. E agora a pergunta não é mais o que fazer da vida. A pergunta é: você vai continuar dormindo ou vai atender ao chamado da sua consciência? O estoicismo não é uma teoria antiga, é um espelho. E hoje você olhou para ele, viu sua dor, sua força, sua sombra, sua luz. Isso é só o começo. A verdadeira jornada começa quando termina o vídeo, quando você fecha os olhos, mas a alma continua acordada. Se isso te tocou, compartilhe com alguém que também precisa despertar. E lembre-se, a filosofia não é um livro, é uma prática. Volte aqui sempre que se perder, porque agora você tem um mapa, e esse mapa te leva para casa, para dentro.